Estar também fazendo algo da parte do Senhor. Daqui a pouco a gente vai estar orando na entrada do ano novo para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós iremos. Olha, irmão, falta pouquíssimos minutos para dar meia-noite e a gente vai estar orando a Deus agora, mais uma vez, e meia-noite, pontualmente, nós já entrando o ano de 2026 na presença de Deus com alegria. E vocês que estão aqui nesta noite, eu quero parabenizar cada um de vocês, porque nós sabemos que todos nós temos família, temos nossos familiares, e eu ensino que abaixo de Deus, a nossa prioridade deva ser a família. Mas entre a prioridade, entre a família e Deus, nós daremos prioridade ao reino de Deus. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, todos nós temos família, e fim de ano, Natal, Ano Novo, é o período que as famílias se reúnem para se confraternizar, não é verdade? Então, eu escolhi o período do Natal, esse período natalino, para estar com a minha família, porque pastor também tem família, pastor também tem pessoas na família que estão enfermas. A família da gente também quer receber a nossa oração, o nosso abraço, a nossa solidariedade. E muitas vezes a gente tem que entender, como diz a Bíblia, que nós também devemos cuidar dos domésticos da fé, dos irmãos. Então eu procurei passar esse período natalino com a família para entrar o ano de 2026 juntamente com você, orando e abençoando a você. Porque este ano foi um ano muito difícil para todas as famílias, né? Eu que estou habitando entre vocês sabem o quanto foi difícil para mim o ano de 2025. Enfrentamos muitos combates, né? Tivemos, como vocês sabem, a perda da nossa filha, né? no mês de junho, de 16 de junho, que foi o dia que minha esposa também completou 50 anos. E eu estava daqui a pouco falando com o irmão Edmilson, na vinda, que mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à angústia, o desespero que a nossa família está enfrentando, eu procurei encontrar no Senhor força para continuar dirigindo o culto, não abaixar a guarda, não dar o braço a torcer, mas ficar firme na presença de Deus, para dar exemplo a cada crente nesta igreja, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, para mim, vocês são vitoriosos, né? E agora falei para a irmã Raimunda e a irmã Edmilson. Vocês pensam que eu iria deixar vocês de fora? Jamais. Vocês é importante para mim. Só não está hoje aqui no culto quem de fato não quis e quem não priorizou o reino de Deus em primeiro lugar. Mas eu posso assegurar a vocês que Deus está sendo glorificado
porque vocês decidiram estar na presença de Deus. Vocês deixaram tudo e a todos para estar aqui na casa do Senhor. Deus seja louvado na vida de vocês, né? Até ali o parente do irmão Francisco Moreno está aqui, ouvindo a presença de Deus, né? Então, amado, eu fico feliz porque vocês foram vitoriosos, vocês que se esforçaram. Nós sabemos que outros não puderam vir, não foi por falta de esforço, foi por outras circunstâncias superiores, né? Nós temos ali uma família no Catingueiro que está a congregar conosco. Essa família justificou o motivo que não pôde vir. Também a família que fica ali na Santa Helena também justificaram a razão que não puderam vir, mas domingo estarão aqui no culto de ceia. E para a glória de Deus, quero deixar esta notificação que domingo, no nosso primeiro culto de ceia, estará conosco o reverendo Erinaldo Silva, que esteve aqui conosco na festividade do mês de outubro. Estará aqui o pastor Erinaldo Silva, a sua esposa, a cantora Zinha, e o seu filho, o missionário Kelvin. Estarão aqui no nosso primeiro culto de ceia, e será um culto cheio da graça e do poder de Deus para abençoar a vida de todos vocês. Você tem que avisar os seus familiares que ninguém falte em nome de Jesus. Na quarta-feira, no primeiro ciclo de oração do ano de 2026, estará conosco o missionário Garcias, de Geminiano, no Piauí. Estará ele e a missionária de Jaicós. Estarão aqui 4 pessoas conosco, que vai passar este final de semana, da semana que vem, juntamente conosco, né? Vão ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente vai visitar os lares com esses irmãos. Vamos estar cultuando a Deus. Eu quero levar o culto ao ar livre na sua casa, para nós ouvirmos a missionária de Jaicós, o missionário Garcia, a esposa do missionário Garcias, que estarão conosco aqui cultuando a Deus. Garcias, ele foi um obreiro meu no primeiro campo de Geminiano, onde eu trabalhei no povoado Milhãs, né? Dos obreiros que trabalharam comigo, que me deram orgulho daquela época, é o missionário Garcias. Ele conheceu os filhos todos pequenininhos, né? Então, estes avisos para os irmãos. Amém? Amém. Eu queria convidar a esposa do irmão Marcos. Minha filha, você pode louvar o Senhor? Não louva, né? Pronto. Vamos ouvir, deixa eu ver quem vai louvar a Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, porque já nós vamos estar jantando, viu? E quando nós jantarmos, aí nós voltamos a missionária para encerrar, entrando no ano de 2026 orando. Tá bom assim, irmãos? Né? A gente janta primeiro, janta rapidinho, e aí quando for 10 para meia-noite, a gente volta para a gente entrar o ano orando a Deus e ser abençoado. Amém? O ano 2026 não vai ser um ano de lágrima, vai ser um ano de vitória, um ano que Deus vai te dar descanso em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo número 20. Eu quero falar sobre as 4 preocupações de Deus. Você sabia que Deus também tem preocupações? Tem gente que pensa que Deus não se preocupa, mas Deus tem preocupações. E uma das preocupações de Deus é você. Você sabia que Deus é muito preocupado com você? Amém?
E vamos aprender aqui um pouquinho. Deuteronômio capítulo 20. As leis da guerra. Primeira coisa que precisamos lembrar, que o nosso Deus, a Bíblia chama de general de guerra. Você sabia que Deus é general de guerra? Você sabia que Deus é comandante de guerra? O comando vem do céu. Um dia, a nora da irmã Sueli pregou aqui, e eu achei muito interessante uma frase que a nora da Sueli falou. Ela usou por algumas vezes a frase: o comando vem do céu. E Deus hoje vai dar um comando do céu para você. E se você seguir o comando de Deus, o ano de 2026 será um ano de projeto de Deus realizados na tua vida, em nome de Jesus. E isso não é palavra de pregador, nem pregador que fala por cotovelo, porque você sabe que hoje a moda dos pregadores é querer iludir o povo com palavras persuasivas, palavras de autoajuda, não é verdade? Para tentar levar o povo a um êxtase espiritual. Isso não é uma obra de Deus. A obra de Deus é você ouvir a palavra, crer na palavra, tomar posse da palavra e praticar a palavra. Fazendo assim, nada na tua vida vai ser impossível. O maior problema do teu lar vai ser resolvido em nome de Jesus. Então vamos ver as preocupações de Deus. Diz assim no capítulo 20 de Deuteronômio, versículo 1 a seguir: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-ás: ouve, ó Israel, hoje vós chegais à peleja contra os vossos inimigos, que não amoleça o vosso coração, nem temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco à peleja contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e alguém a ocupe e consagre a casa. Versículo 6: e qual o homem que plantou uma vinha e ainda não lagrou o fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem e receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos.
Senhor nosso Deus, fala conosco em 10 minutos o que esse texto representa para os dias de hoje, para que teu povo, em nome de Jesus, receba da vitória. Que o Espírito Santo fale por meu intermédio e a tua palavra esteja na minha língua, e a igreja diz amém. Amados, a primeira coisa que chama minha atenção é a preocupação de Deus. Naqueles dias eram tempos de guerra. O povo de Israel, ao sair do Egito, tirado por mão forte e poderosa a mão do Senhor, atravessou o mar vermelho a pé enxuto. Estes milagres Deus tinha que fazer por eles. Abriu o mar, como Deus abriu, para eles atravessarem para o deserto. Agora, os cavaleiros de Faraó, que servia a vários deuses, que na verdade não são deuses coisa nenhuma, a não ser obra da mão do homem, criatividade da mente decaída, pecaminosa do homem, que criaram para si vários deuses, e não prezou pelo Deus único e verdadeiro que fez os céus e a terra. O nosso Deus tirou seu povo do Egito e os colocou no deserto. E no deserto, o povo de Deus foi treinado para a peleja. O povo de Deus foi treinado. A Bíblia diz, em Êxodo, que Deus conduziu Israel por um caminho muito difícil. Não era somente difícil, era muito difícil. Era mais do que difícil, era difícil demais. Porém, o caminho que Deus preparou para o seu povo, este caminho difícil, era o caminho mais fácil que o povo tinha para percorrer. E por que Deus conduziu o seu povo para o deserto? Porque este povo saiu do Egito, mas saiu um povo que estava, a sua semente, há 430 anos, escravo no Egito, sofrendo no Egito, passando fome, sendo humilhado, sendo surrado, sendo, meus amados, maltratado. Então Deus tomou uma decisão de tirar o seu povo do sofrimento. Assim como Deus também vai fazer com você, vai fazer comigo. No ano de 2026, Deus há de tirar você do sofrimento que tem abatido a tua alma. Deus vai te tirar também do sofrimento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. As suas lutas, as minhas lutas de 2025, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que era o fim. A irmã Pureza, uma irmã lá de São Paulo, que congrega junto com os meus filhos, o meu filho Wellington, a minha filha Natália, que eu muito amo também, a minha filha Thalita, com quem também muito me preocupo e a amo, irmã Pureza congrega com eles. E a irmã Pureza ligou para minha esposa, dizendo para minha esposa que não sabia o que era, mas que Deus mandava, que era nos entregar sua mensagem, que nós nos preparasse, porque Satanás levantaria contra nós, iria tentar abalar a estrutura da nossa família, até para mexer com o meu ministério e me tirar da posição que eu estou. Que o que nós iríamos passar com um dos nossos filhos iria abalar toda a família, sairia nas redes sociais em todo o Brasil. Meus amados irmãos, quando nós ouvimos esta profecia, nós então guardamos, preocupamos com um filho, com outro filho, com outro filho, mas nunca imaginávamos que nós perderíamos a nossa filha, a nossa primeira filha, minha mais Daíra Nildes, que é a minha filha Galice. Então veio a morte,
veio a tristeza, veio a angústia, e eu pensei que era o fim. Eu não vou negar para você que por vezes eu disse para minha esposa: eu vou procurar o presidente da convenção, vou entregar a minha credencial, vou entregar à igreja, eu não vou ter força para vencer. Mas eu me lembrava quantas vezes Deus falou aqui conosco nas mensagens que eu pregava, que dizia: digo fraco, eu sou forte. E muitas vezes eu tive que dizer, orando: eu sou forte, eu sou forte. Não pense vocês que no período do velório, no período que aguardávamos o corpo da minha filha, não pense vocês que foi fácil. Nós estamos aqui dirigindo o culto. Quantas vezes minha esposa teve crises, chorava no quarto, no banheiro, no quintal da casa. Quantas vezes a Natália, minha filha, teve crises lá emocional, a sua estrutura física, emocional foi abalada pela morte da irmã, abalado tanto que ela teve que ser internada, porque deu uma crise no trabalho, desmaiou e foi levada para o hospital, e quando retornou, a empresa lhe deu as contas. Minha filha Thalita ficou quase que no quadro depressivo em alto grau, falando praticamente sozinha a respeito da Iranilce, porque ela, a Thalita, cuidou de todos os irmãos, sem falar aqui em casa. Glória a Deus. Muitas vezes eu não vi, mas chegou o dia que nós pegamos, aleluia, a Radassa chorando, abalada, Samuel chorando, familiares chorando, pessoas que nos encontravam na rua chorando, e eu pensava que era o fim. Quantas vezes eu orei nesses meses: Senhor, manda um outro pastor para o brejo de ouro da onça, Senhor, manda outro obreiro para cá, eu não vou ter força de conduzir este povo precisa de um outro obreiro. Fui para a convenção com a ideia e propósito de, quando terminar a convenção, Deus mandar um outro pastor para cá. E Deus falou comigo lá através da mensagem: eu vou mandar para lá um outro pastor, e esse pastor vai ser você. Você vai voltar com a nova fé, com a nova alegria, com a nova disposição. Chegue lá e diga: eu sou o novo pastor que você precisa. Foi esse período difícil para nós, e eu pensava, era o fim. Mas me lembrando desse texto, que a Bíblia diz: quando vier os vossos inimigos, ainda que os seus inimigos venham contra ti, com cavalos, com carros, com espada, não trema, nem tema, nem fique atemorizado, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e eu estarei no meio de vós. É eu que vou pelejar por você. E nesta noite a palavra de Deus é eu que vou pelejar por você. Deus vai pelejar por você, meu irmão, minha irmã, na tua casa, em nome de Jesus. Você não vai se acabar. Deus disse: quando o povo sair para a guerra, primeiro o sacerdote tem que estar na frente. E aí eu aprendo: os líderes na igreja têm que ser os primeiros, Josué, a estar na frente do povo. Nada a gente ficar se escondendo atrás do povo. O obreiro, o auxiliar, o dirigente, o missionário, o líder da cidade, a dirigente de circulação, a primeira, a segunda, a terceira, são as pessoas que têm que estar na frente do povo, dando aquela autoridade para eles, dando força para eles se levantarem, nunca desanimar, nunca. Então nós, em 2026, chega de moleza para nós, vamos tomar a frente do povo e sair na batalha, porque o Senhor nosso Deus
é que vai na frente, nos dando a vitória em nome de Jesus. Vocês têm um pastor que sofre muitas tribulações e angústias, mas o pastor de vocês não é medroso, graças a Deus. Eu não sou super-homem nem super crente. Eu também tenho meus momentos de crise emocional. Eu também tenho os momentos que às vezes eu penso em recuar, voltar atrás. Mas aí eu me lembro da palavra que diz: digo fraco, eu sou forte. A Bíblia diz: se no dia da tua angústia tu te mostrar frouxo, tua força vai ser pequena. Então nesse ano de 2026, nada de frouxidão. A gente vai fazer o dobro do que nós fizemos no ano de 2025, em nome de Jesus. Nada de medo, nada de fugir, nada de ficar preso dentro de casa, porque o que o diabo quer fazer é deixar nós enfurnados dentro de casa sem sair, amarrar nossos pés e nossas mãos para nós não fazer nada. Mas em nome de Jesus, pela autoridade do Espírito Santo na minha vida e nessas palavras, todas as correntes que amarrou meus pés e tuas mãos em 2025 serão quebradas ainda em 2025, e você vai entrar em 2026 correndo na presença do Senhor e dizendo: está o Senhor. Só o Senhor é Deus. Então a preocupação de Deus era que na guerra o sacerdote fosse na frente. Aí Deus continua dizendo que outra preocupação de Deus é: se alguém construiu uma casa para morar, Deus dando a instrução para Moisés falar para o povo: se algum homem construiu uma casa para morar e chegou o tempo da guerra, este homem não vai para a guerra. Se tiver na guerra, ele tem que voltar para casa. Por quê? Porque você tem que morar na casa que você construiu. Deus estava dizendo: para que o meu servo não morra na guerra e morrendo venha outro morar na casa dele. Sabe o que Deus quer falar para nós? O que você construiu é você que vai servir-se daquilo que você construiu. Deus não quer que você morra e nem que você se acabe na guerra. Deus quer que você volte para sua casa e viva dentro da sua casa. O diabo tem tentado querer botar você para fora de casa. O diabo quer que você viva fora da sua casa. Por isso que o diabo quer causar separação entre as famílias, para que o homem ou a mulher viva fora de casa. Mas o que nós aprendemos é que Deus quer que você desfrute daquilo que você construiu, que você viva em casa, viva bem, viva feliz, durma bem com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, porque é Deus que quer que você viva bem na sua casa. E nós não vamos deixar o diabo tomar conta da casa dos nossos irmãos. A gente vai se unir em 2026, visitar a casa de cada crente, orar por eles, pregar a palavra de Deus com eles, chorar com eles, e Deus dá liberdade ao seu povo. Deus não quer que ninguém viva fora do seu lar. A casa é sua. O espírito do medo, o espírito da perturbação, o espírito da inquietação vai ser repreendido em nome de Jesus, e você vai ter sua casa para morar. Tem gente que diz: eu já enjoei
enjoei a minha casa. Já enjoei essa casa velha. Não, meu irmão, minha irmã. O diabo quer que tu abandone teu lar. O diabo quer que tu abandone teu marido para acabar com a tua vida, para destruir a tua história e arrastar a tua alma para o inferno. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer, porque os sacerdotes estarão na frente e a igreja atrás, dizendo: o Senhor é quem peleja por nós. A segunda coisa, ou a terceira que Deus estava preocupado, era que o povo plantasse e não colhesse. Deus disse: se algum homem plantou uma roça, uma vinha, e está na guerra, e não desfrutou do que ele plantou, volte para a sua casa e desfrute daquilo que você plantou. Desfrute. Desfrute daquilo que você plantou. Amados, muitos de vocês não têm roça, mas todos vocês têm uma vinha. E a vinha é a obra de Deus. E Deus quer que você desfrute daquilo que você plantou na sua vinha. A sua família é a sua vinha. A sua mulher é a sua vinha. Desfrute da sua mulher. Ame-a. Viva com ela. Desfrute. O diabo não quer que você desfrute. O diabo quer que você morra a míngua, mas Deus não vai deixar. Você desfrute do bem do seu marido. Você investir no seu marido. Desfrute. Viva com ele. Sirva a Deus com ele. Pregue a palavra de Deus com ele. Faça nesse ano de 2026 uma grande revolução na sua família. Que esta vigília e esta passagem de ano seja para a nossa vitória, para a nossa alegria. A Assembleia de Deus, em breve na ouça, ela vai crescer, porque a tua família vai vir se congregar aqui, para a glória de Deus, o nosso Senhor. E eu estou disposto, eu e minha esposa, estamos dispostos a lutar por você, a lutar pela sua família. Você está afastado, você precisa voltar-se para Deus. Se você está afastada, você precisa voltar-se para Deus. E você que nunca aceitou a Jesus, você mesmo é que precisa, mais do que nunca, correndo, voltar-se para Deus, aceitando Jesus e desfrutando daquilo que você plantou. Deus quer que você viva bem, que você coma bem, se vista bem, se calce bem, que você ande bonito na sociedade e na casa de Deus. A outra coisa que Deus se preocupou é que se um homem estivesse noivo, ele não deveria ir para a guerra. Deus disse para Moisés: diga para o povo que se no dia de guerra, os que estão alistados para a guerra, se tiver alguém noivo, desposado, e que ainda não conviveu com a sua mulher, não terminou os votos do casamento para conviver com a sua esposa, diga para voltar para casa. Deus está nos ensinando que na obra de Deus, Deus não quer que ninguém tenha prejuízo na sua família. Não é para você noivar e não casar, morrer sem casar. Não. Deus quer que você viva feliz. Então, Deus diz: diga para o povo que se algum homem está noivo, ele não deve ir para a guerra, ele deva se casar, viver com a sua mulher, porque na minha obra ninguém perde casamento, ninguém perde mulher, ninguém perde marido, ninguém perde namoro, ninguém perde.
casa, ninguém perde vinha, ninguém perde comigo na minha obra. Eu quero que vocês vivam o melhor que eu tenho para vocês. Agora, a última preocupação de Deus era muito mais séria. A última preocupação de Deus, irmã Lene, irmão Antônio, irmão Francisco Moreno, a última preocupação de Deus, irmã Rita, Deus disse: se na guerra tiver algum cabra medroso, que tem uns cabras que é medroso, não tem? Tem uns cabras que é medroso. Se na guerra tiver algum medroso entre vocês, volte, manda esse medroso voltar para casa, para que o medo dele não venha contagiar as pessoas. Olha uma preocupação de Deus. Deus não queria medroso na guerra, porque todo medroso, ele consegue transmitir o seu medo, o seu desânimo para outras pessoas. E Deus não queria que o seu povo fosse contagiado pelo medo. E você sabe que coisa ruim é você andar com a pessoa que tudo que você vai fazer, a pessoa é negativa. Não é verdade? Você chega e diz assim: olha, vamos fazer isso bem aqui. Alguém diz: não vai dar certo, isso não vai funcionar. Pessoa negativa, você não deve andar com pessoas que são negativas, pessoas medrosas, porque o medo das pessoas, o desânimo vai atingir você. O que Deus não quer é que o medo das pessoas venha contagiar seu coração. Então você, mulher de Deus, você, homem de Deus, procure as pessoas certas, pessoas que tenham coragem, pessoas que tenham fé, pessoas que tenham compromisso com a obra de Deus, pessoas que estejam dispostas, se possível, até morrer pelo Evangelho, mas que não é medroso, que não se entrega ao medo. Porque, irmão, andar com uma pessoa desanimada, eu não quero não. Não. Eu já disse para vocês que a pessoa que mais tem fé lá em casa é a Iranilde e o Josué. Josué tem tanta fé que quando ele tinha 10 anos, nós morávamos no mato escuro. E nós estávamos numa liseira sem caminho, cozinhando carvão, meu irmão. Josué amanheceu um dia e disse: mãe, sabe que eu sou Miguel hoje? Vamos. Pois vá, e vá no banco, porque lá tem R$200 na sua conta. Aí ele disse: como é que tem? É que eu sonhei. 10 anos José tinha. Quando nós chegamos aqui, ele tinha 10 anos. Aí, de 10 para 11. Aí ele ia sair. Ele disse: Danilo, tu vai levar teu cartãozinho da caixa? Ele disse: para quê? Disse: minha filha, Josué sonhou. Deus sempre fala com os outros Josué. Deus fala tanto com Josué que os outros irmãos dele, meus filhos, dizia assim, do jeito que falava com José da Bíblia, dizia para José no café da manhã: e aí, José, qual foi teu sonho? Conta outro sonho aí. Aí aconteceu muito isso com Josué. Ainda hoje alguém diz assim: e aí, José, conta teu sonho, né? Comprando Josué com o José que morou no Egito. Aí, irmão Pereira, ela foi, levou o cartãozinho pela primeira vez. Foi na hora que passou no caixa, quando tinha R$200, do jeito que Josué tinha sonhado. E nesse tempo, ela não recebia a Bolsa Família ainda não. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da providência. E eu criei. Aí ela passou a gerar fé. E ter fé até mais do que eu. Quando foi para mim ser evangelista, eu dizia: não vai dar certo não eu ser evangelista.
porque tem Beltrano, Ciclano, fulano e tal, nos azóis, tudo contra mim, levantando-se lá, eu não vou conseguir não. Vai, e fomos, e fui consagrado evangelista. E quando foi para ser ordenada pastor, aí, irmã Rita, foi que ela teve mais fé do que eu mesmo. Porque ele dizia, rapaz, eu disse uma vez, chamei o Josué, meu filho, te esforce, seja um crente mesmo, fiel a Deus, que eu sei que o pai não vai ser pastor. A perseguição é maior do que a dos anos passados. Mas se meu filho for mesmo evangelista, tu já honrou e levantou a moral do pai. Tá bom, meu filho? Tá bom. E ela disse, que é isso? Ó? Tu vai ser pastor? Sim. E a pessoa que disse assim para mim, disse para o pastor, esquece o anjo. O anjo é um caso perdido. E é um amigo meu. Disse para o pastor, esquece o anjo. O anjo é um caso perdido. E foi esse que disse que eu era um caso perdido, que no dia da minha ordenação a pastor, foi ele que estava derramando o óleo da unção sobre o caso perdido. Porque só Deus faz com que o caso perdido seja um caso recuperado. E o teu caso, meu irmão, minha irmã, em 2026 vai ser um caso recuperado, restaurado pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Esse ano de 2025 foi um ano de muita fraqueza nossa. Quando de vocês começaram campanha de oração e do meio para o fim não vieram mais? Quando de vocês fizeram um propósito e do meio para o fim não terminaram o propósito? Porque a afronta do diabo, a luta do diabo contra nós foi muito forte. Mas graças a Deus, vocês tudinho estão de pé, estão na presença de Deus, em nome de Jesus. Deus não deixou nenhum morrer, nenhum crente não morreu aqui em Brejo da Onça, nenhum crente morreu. Teve a pandemia, teve o coronavírus, teve aí a gripe da galinha, a gripe do macaco, a gripe do piolho, mas ninguém morreu, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Então Deus preocupado nos fala nesta noite: você é para ser feliz, homem. Você é para ser feliz, mulher. Você é para viver bem. O teu trabalho, o teu lado financeiro é para prosperar. Portas é para se abrir em nome de Jesus. Mas entenda uma coisa: Deus diz, mas quando vocês saírem para pelejar contra o vosso inimigo, não temam, nem se atemorize, nem fiquem nervosos, porque o Senhor vosso Deus é que está convosco. Porém, o sacerdote vai na frente e o povo vem atrás acompanhando. Deus está falando a respeito da liderança. Sabe por que muitos não prosperam? Porque muitos não acompanham o líder. Eu me lembro que quando o Popilim começou o seu pleito político para alcançar a cadeira da prefeitura, ele colocou um slogan dizendo: siga o líder. Mas isso, irmão, não começou com o Popilim, não. Isso começou foi com Jesus, esse negócio de dizer, siga o líder. Por isso ele dizia, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, siga o líder. Siga o líder. Muitos crentes não prosperam. Muitos crentes não têm vitória. Muitos crentes são derrotados porque não acompanham a fé do seu líder, não acompanham a liderança. Outros tomam a frente do líder. Aí não funciona. Deus diz, vá para a guerra. Mas o sacerdote, ele vai na frente e o povo vem atrás acompanhando o líder. Não é para passar do líder,
nem fazer o que o líder não mandou, e nem questionar os conselhos pastorais, mas seguir o líder mediante a palavra. Agora, só siga um líder, escute isso, só siga o líder enquanto o líder seguir a Bíblia. Você que está me assistindo pelas redes sociais, só siga o líder se o líder seguir a Bíblia. Por isso que eu trago para vocês a palavra de Deus. Por isso que eu faço questão de pregar, explicando com detalhe a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos garante vitória debaixo do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora, eu quero cantar só um hino e orar por vocês, com vocês, em nome de Jesus, e já vamos jantar. Amém? Quem é que eu vou chamar aqui para cantar? Irmã Vitória, você louva o Senhor? Já cantou, irmã Vitória, hoje aqui? É? Já cantou? Pois vem louvar, vem. Ela vai louvar a Deus com o hino. Após ela cantar, eu vou orar e nós vamos jantar e dizer assim para o diabo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! E ali está as células de Deus que são aniversariantes e faz hora de colher do mundo. A irmã Denise vai falar. Quando você fala, Pode irmão novamente. quem puder, você cantar. O cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu, o seu sangue verteu pra salvar o pobre pecador. Foi na cruz, onde
Meus amados, nós vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar em nome de Jesus. E após esta oração, nós iremos para o jantar. Depois do jantar, ainda estamos abençoados. Amém? Estou muito feliz por todos vocês que estão aqui na casa do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou orar por vocês e vou ungir com óleo. Os irmãos irão. Alô? Alô? Os irmãos irão vir e eu vou orar por vocês com o óleo da unção, em nome de Jesus, abençoando sua vida, como recomenda a paz do Senhor. Eu quero ler aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 24. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Nos diz assim: está alguém entre vocês aflito? Ora. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo com azeite, em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Vamos orar. Nesta oração, eu quero convidar você para vir aqui à frente, em nome de Jesus. Venha, eu vou orar por você, em nome de Jesus. Depois vocês vão orar por mim também, ungindo em nome do Senhor. Glória a Deus. O céu está registrando e vai estar registrando. Meu amigo que está lá atrás, fique longe de mim não, seu Geraldo. Fique perto de mim. Vem aqui misturar as coisas comigo. Viu, meu amigo? Venha. Viu? Ao som desse fundo musical, vamos estar orando a Deus. E você agradeça a Deus. Porque no Brasil, milhões